Pensa, tem um Elias lá, está comandando lá a equipe de louvor. E a irmã? Deise, Deus abençoe, viu, irmã Deise? Vamos compartilhar a palavra de Deus? Aleluia. João capítulo 15. Pode ficar sentado mesmo. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus me deu no culto de oração. A única coisa que eu vou pedir, essa água que eu posso beber? Pode eu sim. bebo água demais, irmã. Não, é para eu puxar porque você quer pregar. Posso puxar? Então É tá bom. sua água. Eu não me recordo de ter pregado 3 dias consecutivos. Eu preguei. Olha o que aconteceu. Eu fui convidado para pregar lá em São Mateus, da Igreja Unida de Santa Adélia. Aí eu cheguei lá, o pastor, ele falou: pastor, eu não vou estar com você. A minha esposa passou mal. Ele foi para o hospital. Aí cheguei lá, a igreja estava sem pastor, porque a esposa dele não estava bem. Aí estavam os obreiros igual a senhora. Aí graças a Deus ministrei. E ontem foi feriado de São Bernardo, né? Aí a igreja, eu falei: Senhor, me dá uma palavra. E ontem eu preguei uma palavra também. E hoje eu vou pregar outro texto. Mas eu quero... Sabe, irmãos, quando eu saí da loja Escala, eu trabalhei 25 anos na loja Escala. E eu fiz uma oração. Eu não sei até quando que eu vou conseguir cumprir essa oração. Mas eu fiz uma oração que eu falei: para onde Deus me enviasse, podia ser uma igreja pequena, grande, média, buffet, qualquer lugar, eu pregaria a palavra de Deus. E eu particularmente, na hora que eu estava vindo para cá, eu falei assim: Deus, prepara a igreja. Eu peguei a avenida toda. E tem o pastor Fabiano, que eu preguei esses dias lá numa campanha. Aí eu vim até o final e senti de vir aqui. Mas não vou pregar. Se tivesse que pregar como eu estou aqui, eu pregaria. Mas eu queria só estar em comunhão com Deus, junto dos irmãos. Tá bom? Aleluia. Então vamos lá, então. Eu vou ler um versículo e a igreja lê o seguinte, se quiser. João 15, tá? Louvado seja Deus. Pode ser? Eu vou ler o versículo e vocês lêem o seguinte. Nesse capítulo, Jesus está falando a respeito: eu sou a videira verdadeira, tá bom? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. A igreja: Toda a vara em mim que não dá fruto é tirada e limpa. Todos aqueles que dá fruto para que dê mais frutos. 3. Vós já estáis limpo pela palavra que eu tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. A igreja: Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. O verso 5, alguém pode ler? Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém, até aí. Esse texto, ele vai ensinar algumas coisas para a gente. Por que eu perguntei o nome até aqui? Eu passei por muitas igrejas. Eu não vi nenhuma lotada. Eu fiquei um pouquinho triste. E fiquei bastante feliz. Porque mesmo não estando cheia, havia uma porta aberta. Né? Essa porta aberta é muito importante para as nossas vidas. Aleluia. Vamos lá então. Jesus está dizendo, ele diz assim, você fica com a sua Bíblia aberta e me acompanha, tá bom? Olha o que Jesus vai dizer. Ele está falando, não é para um grupo de pessoas aleatórias, ele está falando para os discípulos. Quem é os discípulos aqui hoje? Nós. Nossa. Esse texto é Jesus falando para a irmã que estava dirigindo, o irmão que estava tocando, os irmãos que aqui sentados,
para mim que vou pregar. Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira. Aleluia. Então ele está afirmando que ele é a videira. E além de ser a videira, ele está alegando que ele é a verdadeira. Não tem outra videira. Aí ele diz assim: o meu pai é o lavrador. Ou seja, ele está dizendo: olha, eu sou a videira, mas o meu pai é o lavrador. O meu pai é o dono da terra. O meu pai é o dono da vinha. Aí ele vai dizer assim: toda vara em mim não dá fruto. Agora ele está dizendo, ele falou da videira, ele falou do lavrador, agora ele está falando da vara. Quem é a vara? Somos nós. Imagina uma árvore, queridos. Imagine uma árvore. Essa árvore ela tem galhos. Essa árvore ela é cuidada por Deus. E essa árvore é a videira. E ela tem galhos, ela tem varas, que é eu e você. E Jesus está falando para os discípulos: olha, eu sou a videira, meu pai é lavrador, e vós as varas. Então aqui você já conseguiu compreender o lugar de cada um? Jesus é a videira, por quê? Ele diz em João 10:10 que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Mas ele disse que ele veio para dar vida e vida com abundância. Então a videira é que dá vida. E nós precisamos estar onde? Na videira. Agora, não deu tempo. Mas imagina um galho. Você já passou, esses dias você passou perto de uma árvore e viu a árvore toda pelada, sem folha, sem nada? Você já viu? Já. Ela tem fruto? Não. Não. Então a gente tem dois tipos de árvore. Desculpa. A gente tem dois tipos de vara que não dá fruto. Aqui tem folha. Eu quero que os irmãos prestem bastante atenção, tá bom? Aqui tem folha. Jesus disse que ele estava com fome e ele foi até a figueira. E chegou lá, a figueira tinha fruto? Não. Então tem árvore que parece que está dando fruto, mas não está dando. E tem outras que elas realmente não estão dando. Elas estão peladas, elas estão sem folha, elas estão sem vida. Então Jesus está dizendo o seguinte: olha, toda vara em mim que não dá fruto, olha só o que acontece, presta atenção. Toda vara em mim que não dá fruto, o que ele faz? Ele tira e limpa. Eu não sei aqui qual é a quantidade de varas que tem aqui. E eu não consigo, porque o lavrador é ele. Eu sou apenas o mensageiro. A pergunta é para mim e para você: como estão os nossos frutos? Nós estamos dando fruto? Porque ele está dando uma orientação. Quem não estiver dando fruto, a vara que não estiver dando fruto, a palavra de Deus diz que ele tira. E isso falou muito comigo. Por quê? Você percebe que, eu vou te dar um exemplo. Olha o exemplo que eu vou te dar. Terça-feira, quarta-feira, eu fui pregar no Santa Adélia, e quando acabou o culto, a missionária Sandra falou assim para mim: pastor, o senhor pode nos acompanhar numa visita? Eu falei: posso. De quem? Da irmã Solange. Eu conheço a irmã Solange. Vamos lá. Quando eu cheguei lá na irmã Solange, a irmã Solange estava com os 2 pés para cima. Presta atenção no testemunho dela. Irmã Solange, a paz do Senhor, como é que a senhora está? Ela teve um problema e ela é diabética e deu uma infecção na perna e virou uma ferida. E quem é diabético você já sabe, dificuldade para curar. Aí olha que interessante, ela pega e está no hospital e ela falou: Deus, eu não vou orar por ninguém aqui no hospital. Ela ficou pensando: porque eu tô sem condições, eu estou preocupada. Só que apareceu um enfermeiro, e esse enfermeiro, ele é de outra religião.
E ele pega e começa a falar da religião. Aí ela não aguenta e fala assim: olha, eu era dessa religião, o meu esposo era dessa religião, mas a minha vida mudou quando eu aceitei Jesus. O que ela começa a fazer? Ela começa a pregar. E o que acontece com aquele moço? Ele pega e fala assim: ah, é? Você é evangélica? Sou. E ela começa a contar que só ele sabe, porque a religião que ele era a que ela era. Então ela era do candomblé. E aí ela começa a falar ali de Jesus para ele. Ele pega o telefone, liga para os Estados Unidos. Ele tem uma irmã dos Estados Unidos que é empresária, que está precisando de oração, que está com a vida difícil. O que a irmã Solange faz? Ela começa a orar por ele. Então presta atenção. A irmã Solange estava em casa, estava na igreja, mas não estava tendo experiência com Deus. E o que Deus fez com ela? O Senhor tirou ela da casa dela, permitiu uma enfermidade, levou ela para o hospital, e do hospital, em cima de uma cama, ela começou a dar fruto. Ou seja, quando você não está dando fruto, muitas das vezes Deus vai te tirar da área de conforto e vai tratar com você. É isso que você precisa entender. Aleluia. Às vezes você está passando por uma aflição e está achando que é o diabo, e não é. É Deus que está tratando com você, está cuidando de você, para você poder dar fruto. Então a árvore que não está dando fruto, ele tira. Às vezes você está sentadinho aí e não quer fazer nada, irmão. Ele vai te tirar daí, ele vai tratar com você, para você poder dar fruto. Aleluia. Amém? Amém. Então Jesus está preocupado com quem não está dando fruto. Agora, eu fiz essa pergunta lá na igreja. O mais novo aqui, quem é? Quem é o mais novo? A senhorita? Quantos anos? Não, esse aqui. Eu sou mais nova. Quantos anos? 36. 36. Eu tenho 48. Não sou mais novo, não sou mais velho. Quem é o mais velho? Quem vai ser? Quantos aninhos? Pode Certo. falar, pode. Não, pode dar não. Hã? Eu falo mesmo, 10 anos. Mas ela é mais. Eu tenho mais de 60. Tem mais de 60 quilômetros, tem mais de 60 quilômetros. Então, olha que interessante. Deus quer usar o mais novo e quer usar o mais velho. O Senhor não faz acepção de pessoas. Você que está aqui, às vezes as pessoas pensam assim: ah, eu devia estar em outro lugar fazendo outra coisa. Ah, porque eu sou muito nova, ah, porque eu sou muito velha. Não, irmão. Eu vi a irmã dizendo aqui que ela recebeu a ligação, ela veio, abriu a igreja, ela ia pregar, mas ela foi um instrumento de Deus para vocês essa noite. Aleluia. Eu vi a irmã mais nova aqui dirigindo, colocando. Então você que está aqui, você tem que entender que o Senhor quer tratar com você. Você vai dar fruta aqui nessa igreja. Deus colocou você aqui para ser braço direito, braço esquerdo. Você vai dar fruta em nome de Jesus. Ele está preocupado com a gente, irmão. Olha o que ele diz assim: toda árvore que não dá fruta, ele tira e limpa. Então olha só, ele tira. O que é? O que é ser santo? É ser separado. Você é santo, ele te separa. Agora ele está falando que ele vai limpar. E aí, como é que a gente é limpo? A gente é limpo através da palavra. Sabia disso? É a palavra. É o Senhor que te tira, é o Senhor que te separa. Esqueci o seu nome. O seu, Deise. Deise, na hora que eu estava ali, se não foi revelação, eu vi você dirigir, Deus vai te honrar tanto. Sabe assim? Eu vejo assim uma jovem aqui, um dia de sexta-feira, fazendo a obra de Deus. Eu observo essas coisas. Às vezes está na terça-feira, está no ensino, quarta-feira, é de manhã, não interessa, Deus vai te usar grandemente. Aproveita aqui. Sabe o que é aqui para você? É uma faculdade. Deus está te desenvolvendo. Sabe, não desanima não. O que vocês têm que fazer? Tem que ajudar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tem que colocar uma meta. Opa, eu vou trazer alguém, eu vou convidar alguém. Aleluia. Você tem que vir aqui, é Deise, né? Você tem que vir aqui, Deise, e dizer assim: ó, essa sexta-feira será o melhor culto da minha vida. Aleluia. Outro dia eu cheguei na igreja e aí tinha poucas pessoas. E o meu pastor, ele me ensinou assim: falou, o dia que tiver poucas pessoas, é o dia que você mais tem que pregar. Aleluia. É o melhor culto da sua vida. Porque aqui tem almas. Quando eu fui lá ajoelhar, e a irmã me abordou e falou: ô pastor, que bom te ver e tal. O senhor pode trazer a palavra? O que eu falei? Eu posso. Porque eu fiz uma aliança com Deus, que aonde eu fosse eu pregaria. Quando eu cheguei lá, eu sei que aqui tinha poucas pessoas. Isso é comum. Mas eu olhei e falei assim: Senhor, obrigado por essas almas. Obrigado por essas vidas. Obrigado por ter trazido aqui.
Obrigado por ter sido tão recepcionado. Então o Senhor está dizendo o seguinte: que aquele que não tiver fruto, ele tira, ele separa e ele limpa. Então você precisa entender que a palavra de Deus, ela está te limpando. Agora, olha que interessante, irmã Deise. Toda vara que está em mim e não dá fruto, ele tira e limpa, para que toda aquela que dá fruto dê mais ainda. Alguém tem uma versão diferente que eu li? O versículo 2, dá uma olhada aí. Tem uma versão aí que é bem legal. Vê se está diferente da minha. Será que tem alguém que está diferente? Tem uma versão que fala assim: todo aquele que não dá fruta, ele tira e poda. O que é podar? Você já viu podar planta? Já. Né? Por que se poda a planta? Ela fica mais bonita, mais formosa, ela fica mais cuidada. O que está acontecendo com a igreja de Cristo? A igreja unida de São Bernardo, a Assembleia de Deus, ali a Deus e Amor. O que está acontecendo? Tem muitos irmãos que ele não quer ser podado. Sabia disso? Vou te dar um exemplo. Pastor, eu quero fazer isso daqui. Aí o pastor pega e fala assim: olha, não dá para fazer, a gente não tem condições, não é o tempo, Deus não me mostrou. Vai, senta e fica emburrado. Tá bom, pastor. Uma árvore que dá fruto vai falar assim: tá bom, pastor, vou continuar orando, quem sabe a gente faz mais para frente. Agora a árvore que não é podada, ela não aceita. Às vezes Deus está falando para você abrir mão. Às vezes Deus está falando para você jejuar. Olha que luta jejuar, que luta orar. E muitas das vezes a gente não quer ser podado. Às vezes o Senhor manda a palavra e fala assim: a igreja precisa pagar o preço, e você não quer pagar. Sabe, às vezes o Senhor está mandando você abrir mão daquilo que não é de Deus. Sabia que tem coisas da nossa mão que muitas das vezes não é da vontade de Deus, e a gente não quer abrir mão? Então o Senhor, ele quer tratar com a gente. Você já viu, terça-feira eu estava falando assim para os irmãos lá, no culto de ensino. Tem algumas pessoas que falam assim: eu vou aonde Deus manda, o meu pastor é Deus, eu não obedeço a homens, eu obedeço a Deus. Não obedece o pastor da igreja, não obedece a pastora da igreja. Está errado, porque o Senhor constituiu pastores para nos ensinar. Louvado seja. E detalhe, eu sou pastor, eu sei, eu vou errar uma hora talvez eu faça alguma coisa errada, porque eu estou todo dia tomando decisões. Você já se colocou no lugar de um líder, de um lugar de um pastor? Todo dia a gente toma decisão. Então a gente precisa estar na videira. Por quê, pastor? Porque a videira dá saúde, a videira dá orientação, aleluia. Então o Senhor quer tratar comigo e com você, que está precisando dar fruto em alguma área, aleluia. Se Deus colocou o departamento de oração na sua mão, aleluia, pode ter certeza que vai dar fruto. Se Deus colocou o culto de sexta-feira, da irmã Deise, da missionária Maria, do irmão que toca, vai dar fruto em nome de Jesus. Sabe por quê? Eu estava aqui sentado e pensando assim: Senhor, tanta igreja eu passei, e pouquinhas pessoas, um monte de banco vazio, e a minha não está excluída disso não, irmãos. Aonde eu congrego não está excluída disso não. Aí eu fiquei pensando: poxa, podia se juntar todo mundo e ia dar uma igreja grande, hein? Aí o Senhor falou no meu coração: no grande dia, a cada uma dessas eu vou chamar pelo nome. Aleluia. E aqui eu vou ter uma igreja grande. A igreja grande é aquela que vai subir, irmão. Você imagina um grupo de pessoas salvas aqui, um grupo de pessoas salvas ali, lá na Igreja Unida, ali no ponto de pregação, aleluia. Aqui é a extensão do céu nessa terra. Aqui é a extensão de Deus aqui nesse mar. Aqui é lugar de cura. Então a palavra do Senhor vai dizer: toda vara que está em mim dá fruto, ele tira e limpa, para que dê mais frutos ainda. Amém? Amém. Quantos quer dar mais fruto que está dando? Aleluia. Será que a gente às vezes não deixa a desejar, irmão? Não é verdade? Será que a gente não pode fazer melhor? Né? Assim, qual foi a motivação de vocês aqui? Sabe, uma pessoa outro dia falou assim: eu estou enjoado da igreja, é todo dia a mesma coisa, não pode. Outro dia um membro foi embora lá. Sabe o que ele falou? Está orando demais.
Se tem uma igreja que está orando, irmão, não interessa o quanto você ora, mas está orando, é porque você quer dar fruto. Louvado seja Deus. Aleluia. Agora, olha que interessante essa parte aqui. Aleluia. Olha que interessante essa parte. Tem 3 tipos de vara. Repete comigo, 3 tipos de vara. 3 tipos de vara. Aqui a primeira, o Senhor está falando, a vara que está na videira e não está dando fruto. A vara que está na videira está dando fruto. E agora a vara que não está na videira. Imagina aqui comigo um galho numa árvore. Pensa comigo um galho. Esse galho, ele tem um fruto. Imagina lá um pé de manga. Um galho com uma manga. Se eu quebrar o galho com a manga e tudo e deixar no chão, o que vai acontecer com o galho? Vai morrer. Vai morrer. Ele vai murchar. O primeiro dia ele murcha. E depois, daqui a pouco, o fruto que está nele estraga. Depois aquele galho, a folha que está nele seca. Daqui a pouco o fruto desaparece porque a terra come. Daqui a pouco a folha desaparece. E como é que fica só o galho? Olha o que Jesus diz aqui. Está em mim e eu em vós. Porque vara de si mesmo, olha só, a vara de si mesmo não pode dar fruto. O que é isso, igreja? O galho sozinho, ele não pode dar fruto. Lembra que eu falei aqui que a pessoa fala assim, bate no peito e fala assim: o meu pastor é o meu Deus, eu não obedeço a homens. Um irmão lá na igreja pegou e falou assim: pastor Alex, deixa eu falar com o senhor. Eu falei: pode falar. Eu peguei Deus e pus na parede. Você acha que esse irmão ele venceu na vida? Não. No dia que ele disse que colocou Deus na parede, é vara de si mesmo. Ele estava desempregado e ele falou que colocou Deus na parede. Sabe o que aconteceu? Ficou mais um ano desempregado. Por quê? Porque ele agiu de si mesmo, né? Você sozinho não vai dar fruto. Não vai. Não é o nosso talento. Às vezes a gente tem talento e acha que o nosso talento que vai fazer dar fruto. Não é o nosso talento. Sabe por que não é o nosso talento? Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Aleluia. Então a gente precisa estar na videira. Quem está na videira é o Espírito Santo de Deus. Amém. Quem está na videira, aleluia. É por isso que vocês que estão aqui, vocês precisam entender, coloca isso na mente de vocês. Nós nunca sabemos quem vai entrar por aquelas portas. Amém? Amém. Pode ser os mesmos irmãos e pode ser as pessoas visitando. Pode ser uma pessoa que está precisando ser liberta do vício, do cigarro, da bebida. Por que ele entra por essas portas? Procurando a videira. Porque de si mesmo, você já percebeu? Olha, você conhece algum irmão que foi embora da igreja e até agora não está congregando? Pode olhar a vida dele como está: devendo, cabisbaixo, desanimado, fraco. A Bíblia diz que a vara de si mesmo ela não pode dar fruto. Então, 3 tipos de vara. A que está em Jesus e não dá fruto, está na igreja, vem orar, louva, mas não está dando fruto. Por quê? Porque não está aceitando a vontade de Deus na vida dele. Aleluia. Não é assim? Se Deus está falando para o Senhor que é o Senhor que tem que tocar, não adianta. Não dá para ir para outro lugar. Se o Senhor te chamou aqui, é aqui. Se Deus chamou vocês aqui para orar aqui, é aqui que você tem que dar fruto. Louvado seja Deus. Deus chamou você nesse plantio. Ele é o lavrador. E o lavrador, ele coloca a sua planta, a sua árvore onde ele quer. Você entendeu? Ele colocou eu não imaginava que eu ia vir para São Bernardo. Eu estava em Volta Redonda, Rio de Janeiro, a trabalho. E de repente eu tive que voltar para São Paulo. E eu moro em Santo André, a 4 quilômetros da igreja. Eu conheci um pastor que estava lá, porque eu trabalhava na Escala. E ele ia comprar lá e eu conheci ele por uma coincidência. Então você nunca sabe aonde vocês vão ser enviados. Inclusive eu quero que um dia vocês peguem aqui, mas a pastora vai lá para tocar, vai lá para cantar. Por quê? Porque vocês são ferramentas de Deus. A palavra de Deus aqui nesta noite é essa daqui para esta igreja: não te desanimes, você é uma vara. E a vara que está em Jesus, essa dá muito fruto.
fruto. Aleluia! Glória a Deus. Olha, você acha que eu gosto muito do apóstolo Paulo. Vocês lembram as coisas que mais aconteceu com o apóstolo Paulo? Cadeia, prisão. O que tem na cadeia? Quem pode me ajudar? Na cadeia? O que tem na cadeia? Bandidos. Bandido. Então peraí, ele estava acompanhado de pessoas que não prestavam, mas ele era crente. O que mais tem na cadeia? Tinha luz? Frio, escuridão. Tinha piso lá? Se na cadeia de hoje já é uma prova, até que está melhor. Mas você imagina naquela época. Você entendeu? Então assim, ele tinha familiar na cadeia. Ele estava sozinho, irmãos. Mas você lembra quando uma vez ele apanha e Paulo e Silas vai preso? Quem lembra? Você lembra? Perto da meia-noite, o que ele fez? Oraram e que mais? E as muralhas daquele prisão foram abaixo. Não, é isso mesmo. Mas olha, eles não só oraram, o que eles fizeram? Louvaram, oraram, e o que aconteceu? As cadeias foram pegadas, as correntes, as grades, as muralhas. Veio o terremoto? Veio o terremoto. E o que o terremoto fez? Destruiu tudo a cadeia. O terremoto gerou fruto. Naquele dia, o homem ia se matar, lembra? Não faças isso. Ele aceita Jesus e é salvo, ele e a família dele. Você percebe que às vezes a gente vai estar sozinho, vai estar numa escuridão, vai estar com pessoas mal intencionadas, mas o Senhor é na sua vida. Aleluia. Aleluia. Você percebe que Deus está preparando um terremoto? Agora, uma coisa que eu quero deixar claro para vocês: tem vezes que a gente não está dando fruto também, eu vou explicar por quê. Essa daqui eu inseri hoje aqui, veio na minha mente. As outras vezes que eu preguei eu não falei isso, mas veio na minha mente. Porque é o seguinte, o Salmo 1 vai falar assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem na roda dos escarnecedores, dos pecadores, mas antes bendita da lei do Senhor dia e noite. E será como uma árvore plantada junto a ribeiros, que dará o seu fruto na estação certa. O que quer dizer isso? Quantas estações nós temos? 4. Jabuticaba dá o ano todo? Eu não lembro, acho que final de ano, não lembro quando. A manga, todo mundo tem um tempo para dar fruto. Então você vai fazer na obra de Deus, e às vezes parece que não vai dar fruto, e de repente você está ali semeando na vida daquele, você está semeando na vida desse, você está orando pela vida daquele, e de repente eu vou te dar um testemunho aqui. Um missionário, ele desejou no seu coração dar Bíblias. Ele só queria, ele falou assim: mas a gente só vai dar Bíblia para quem precisa e para quem sabe ler. Olha só. Aí eles estão fazendo um trabalho e uma senhora pediu uma Bíblia. Aí o rapaz pegou: a senhora sabe ler? Não, eu não sei, mas eu queria uma Bíblia. Ela falou: mas essa Bíblia é só para quem sabe ler. Aí o rapaz foi lá e falou com o missionário: missionário, tem uma senhora aí e ela queria muito ganhar uma Bíblia. Ele falou assim: mas o senhor falou que as pessoas que não sabem ler não era para dar. Ele falou: pode dar, abençoa a vida dela. Essa senhora que não sabia ler tinha uma vizinha. A igreja era uma igreja que estava passando por um processo, não tinha muita gente, mas essa vizinha, essa moça que ganhou a Bíblia, ela deu a Bíblia para sua vizinha, e a sua vizinha era de outra religião. O que aconteceu com essa mulher? Essa mulher ganhou a Bíblia e ela veio se converter. Através dessa mulher, Deus fez uma grande obra na vida dela. E aquela igreja que tinha dificuldade, ela recebeu através daquela mulher que aceitou Jesus e ganhou a Bíblia, mais de 600 pessoas. Deus começou a fazer uma grande obra. Então a gente nunca sabe em que momento vai dar o fruto. Você precisa plantar. É por isso que a palavra de Deus diz, fala assim, ó: a irmã Deise planta, a irmã Maria rega, o nosso irmão Jorge, ele rega também, mas quem é que dá o crescimento? É Jesus. Então eu quero profetizar aqui na igreja, Assembleia de Deus, Comunidade Cristã, que aqui é um plantio do Senhor. Eu quero profetizar que sobre esses bancos haverá uma semente. Eu quero profetizar que através da sua vida que está aqui nesta noite,
o Senhor vai fazer florescer, você vai dar fruto, você é a melhor ferramenta de Deus. O Senhor está tirando, o Senhor está limpando, o Senhor quer que você dê mais fruto ainda. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Aleluia. Aleluia. Coloca a mão no teu coração e fala assim: Senhor, Senhor, nesta noite nesta noite, eu te peço, me ajuda, me ajuda, Senhor. Eu quero dar muito fruto. Eu quero orar por você. A palavra de Deus diz assim: que sem mim nada podeis fazer. A nossa irmã foi lá em São Miguel. Eu não sei se ela foi visitar alguém, o que ela foi fazer, mas a palavra de Deus, a oração, com certeza foi deixada naquele lugar. Aonde Deus enviar você, não interessa o compromisso. Se a pastora falou, você vai dirigir. Se a pastora falou assim para você, se o pastor falou, você vai trazer a palavra inicial, você vai ficar aqui na portaria, você vai olhar o carro, você vai limpar a igreja, você vai dobrar o joelho. Faça com amor, porque você vai dar fruto. Ah, mas eu não sei cantar, eu não sei louvar, eu não sei orar, mas o Senhor é quem te capacita. A videira verdadeira está aqui nesta noite. Pai amado e Pai bendito, Tu és a videira verdadeira. Pai, eu preciso melhorar tanto. Pai, eu preciso melhorar tanto. Eu quero dar fruto, Senhor. Eu quero continuar dando fruto. Eu quero ser tratado, eu quero ser limpo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ajuda meus irmãos que estão aqui nesta noite, Pai, a dar fruto, porque nós sabemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Desde a portaria, desde aqui dos músicos, desde os membros desta igreja. Ajuda eles. Oh Pai, se tiver alguém enfermo, alguém desanimado, alguém desempregado, se tiver alguém aqui preocupado e não está conseguindo dar fruto, o Senhor nessa noite liberou uma palavra. O Senhor está tirando ele desse ambiente, o ambiente da preocupação, o ambiente da ansiedade, o ambiente da dor, o ambiente da falta de perdão. O Senhor está tirando ele daí, o Senhor está limpando ele, o Senhor está capacitando ele, o Senhor está fazendo uma grande obra na vida dos nossos irmãos. Em nome de Jesus eu profetizo sobre a vida da pastora Elisângela, sobre a vida do pastor Edson, pelos membros desta igreja, que eles são varas do Senhor, e eles estão na videira, e o Senhor está tratando com eles. Em nome de Jesus, eu quero dizer aqui nesta noite, que essa igreja vai dar fruto. Essa igreja é a porta do céu. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos pela nossa vida. Deus abençoe, as palmas louve ao Senhor. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Palavras maravilhosas. Só temos que agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, né? Agradecer a Deus por a vida dele, por ter trazido essa palavra tão maravilhosa para a nossa vida. Vamos orar por ele em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te apresentamos o nosso pastor que pregou essa palavra, meu Pai. Colocamos ele nas tuas, pastor Alex, nas tuas mãos. Que o Senhor, meu Pai, proteja ele, o seu ministério, as suas igrejas, por onde ele for, aonde ele estiver. Que o Espírito Santo de Deus esteja com ele, guiando os passos dele e da sua família. Senhor, somos gratos, somos felizes por ter trazido ele aqui, por essa palavra preciosa que ele trouxe. Essa palavra, meu Pai, essa semente vai brotar nos nossos corações, e nós vamos, meu Pai, dar muitos frutos, porque nós te amamos e te agradecemos pela vida dele. Que o Senhor cuide dele, aonde ele for, Senhor, esteja com ele, e sempre nos dando uma palavra de santidade para teu povo, para o teu juízo, para aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém? Que nosso Senhor Jesus Cristo nos leve para casa. Aqui a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. E todos digam amém. Estamos muito gratos, meus irmãos, por essa palavra maravilhosa.
Vocês não sabem a alegria que eu vi quando ele. Até meus olhos assim, que eu vi que era ele, eu digo, Jesus, tu me amas. Né? E eu fiquei muito feliz. Olha, como ele falou, eu fui lá em São Miguel, visitar uma tia minha. Cheguei lá, ela estava tão perturbada. Quando eu chego em casa, que eu estou sentada na mesa, o pastor Edson pediu para mim vir abrir a igreja e dirigir o culto. E ela liga para mim, olha, eu já limpei minha casa, já limpei minha casa, já tomei banho, já lavei minha louça e já estou jantando. Olha que coisa linda, gente. Que coisa maravilhosa. Uma alegria tão grande. Ele disse, muito obrigado pela sua vida. Então não custa nada a gente ir no culto. E meu marido queria que eu fosse hoje. Eu disse, não.